Juízes, capítulo de número 4. Glória a Deus. Falamos algumas semanas atrás sobre Josué, sobre Moisés, e agora nós vamos estar falando sobre algumas atitudes que os juízes de Israel tiveram. Glória a Deus. Estou ouvindo tão baixinho, não sei se para lá está passando baixo também, até está falhando o meu aqui, vou trocar. Glória a Deus, aleluia. Juízes capítulo 4, amém? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal ao Senhor, depois que faleceu Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Aracete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e com eles saíram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Guedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Aracete Agoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o
Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. O Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arazote-Agoim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui algum? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém? Estenda tuas mãos para cá, para me abençoar esta noite. Senhor Deus maravilhoso, eterno e grande Pai, em nome de Jesus eu me coloco diante da tua presença como um vaso que precisa ser usado por ti, que quer ser usado por ti. Em nome de Jesus, Pai, essa noite traz a revelação dessa palavra, algo que o Senhor tem para falar aos teus filhos que aqui estão nas tuas casas, para ouvir a tua voz, para ouvir a sua instrução. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Uma leitura um pouco longa, né? Mas fez-se necessário para discorrermos aquilo que o Senhor tem para falar esta noite aos nossos corações. Parece um pouco assim assustador quando nós acabamos de ler essa leitura, né? O que aconteceu com aquele homem chamado Cícera? O que a Jael fez para ele? Pois bem, se nós formos ler a história, nós vamos perceber o quanto de mal fez esse exército, que Cícera era o comandante, aos filhos de Israel. Quanta brutalidade esse exército fez com o povo de Deus. Aquele tempo não é como os dias de hoje.
Aquele tempo era mais bruta, o povo era mais bruto, eles usavam mais de força, eles matavam mesmo, né, para exterminar. E foi isso que aconteceu, né? Podemos até nos assustar um pouco com a leitura, o que aconteceu. Mas foi algo que Deus permitiu que acontecesse na vida deste homem, que tanto perseguiu o exército, o povo de Deus. Amém? Então aqueles que são perseguidos, né, o povo de Deus que é perseguido, com certeza Deus fará que a vitória venha acontecer na sua vida. Então aqui nessa palavra que acabamos de ler, essa noite, o livro de Juízes, ele antecede, né? Ele não é depois do livro de Josué, e nós vimos muitas coisas Deus fazer através da vida de Josué e através da vida de Moisés. Começa no livro de Êxodo, quando Deus escolheu, né, Moisés para comandar o povo, para tirar o povo que estava oprimido na terra do Egito. E quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe para honrá-lo. Deus não escolhe ele para que ele seja destruído, para que ele venha passar vergonha, para que ele venha, né, a ser derrotado. Não, Deus nos escolhe para sermos vencedores. Foi isso que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Josué após a morte de Moisés, né? As pessoas que Deus levantou para comandar, para dirigir o povo de Israel, para mostrar o caminho o qual eles deviam seguir. Sabe por que você está sentado nessa cadeira? Sabe por que você está aqui nesse lugar essa noite? Porque Deus escolheu alguém para trazer uma palavra ao teu coração, para trazer uma resposta que você está querendo, para dar uma direção para a sua vida. É isso que nós temos que ter na nossa mente quando nós nos deslocamos para a presença de Deus, para a casa de Deus. Nós temos que ir com o coração aberto para receber uma palavra, muitas vezes a palavra de repreensão, mas sempre Deus nos dá direção, nos mostra qual o caminho que devemos seguir. Então foi isso que Deus usou, né? O Moisés depois usou Josué para levar a sua palavra, para fazer se cumprir aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo. Você crê que Deus tem algo preparado para a sua vida? Amém? Eu creio que Deus tem algo preparado para a minha vida, mas eu preciso seguir as orientações de Deus para que isso venha acontecer, para aquilo que Deus tem preparado eu venha conquistar, para que Deus entregue, né, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou projetando para a minha vida. Então eu preciso, né, andar na presença de Deus. Após o livro de Josué, a Bíblia diz que Deus começa agora a trabalhar com juízes, para julgar, para falar com o povo, né? O primeiro juiz de Israel foi Otiniel, que é o pai deste homem que a gente mencionou aqui, que era Eude. Eude foi o juiz de Israel. Procurando na história, nós encontramos que Eude, ele esteve à frente do povo de Israel 80 anos. E foi um tempo que o povo prosperou, que o povo se deu bem, que o povo alcançou os seus objetivos. Foi um período que Deus abriu os céus sobre as suas vidas. Por quê? Porque Eude soube, né, dirigir o povo, e o povo também soube obedecer e acatar a direção que Deus dava através de Eude, que era um juiz de Israel. Então foi um tempo, 80 anos de muita prosperidade, de muita coisa boa na vida do povo. Mas a Bíblia nos relata essa noite que esse Eude, este homem que esteve à frente do povo de Israel, ele veio a falecer. Chegou o seu tempo de dar a despedida na terra e deixar a terra. E a Bíblia diz que no seu lugar, para ser juiz em Israel, veio um homem chamado Sangar. Procurando nas histórias, eu encontrei esse homem chamado Sangar. Lembrando que Eude era da tribo de Benjamim.
Eude era um homem de guerra, um lutador, um homem canhoto, que lutava bravamente para defender o povo, lutava bravamente para que o povo se mantivesse na presença de Deus, e ele conseguiu. Mas o dia dele chegou ao final. E aí, quando assume Sangar, que foi o segundo juiz, a Bíblia relata o quê? Que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Qual é a consequência para um povo, para uma pessoa, para nós, se nós viermos a fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não é para fazer, aquilo que não é a vontade de Deus? E a Bíblia diz que o povo de Israel tornaram a fazer aquilo que desagradava a Deus. E as consequências disso são terríveis. As consequências de alguém que abandona Deus, de alguém que se ausenta da presença de Deus, as consequências são muito tristes, muito desagradáveis. Por isso, nessa noite, eu quero te orientar, você que está aqui neste lugar. Não faça isso, jamais faça isso. Jamais se ausente da presença de Deus. Olha Deus te dando um recado. Não se ausente da minha presença. Permaneça perto de mim, para que eu possa realizar na sua vida aquilo que você deseja, aquilo que você projeta, aquilo que você está buscando. Caso contrário, o que pode acontecer? Se eu endurecer o meu coração, se eu não quiser ouvir as orientações de Deus, se eu quiser seguir a vida de acordo com aquilo que eu acho certo, de acordo com aquilo que é a minha vontade, deixar de ouvir aquilo que Deus está falando, quais são as consequências disso? O povo que aqui estava longe, fazendo aquilo que desagradava a Deus, essa era as atitudes do povo daquela época, dos filhos de Israel. Estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus. Nós temos duas maneiras de caminhar, de prosseguir a nossa caminhada de fé. Uma é agradando a Deus, a outra é desagradando a Deus. Quando eu estou agradando a Deus, Deus tem compromisso comigo. Quando eu estou agradando a Deus, Deus me protege. Quando eu estou agradando a Deus, Deus não deixa que o inimigo venha me afligir, que o inimigo venha me abater. Mas quando eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo, eu estou me aproximando da vontade do inimigo da minha alma. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus entregou os filhos de Israel nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E o que aconteceu? O que aconteceu com o povo de Israel por ter desobedecido e se afastado da presença de Deus? Deus entregou nas mãos de Jabim e de Sísera, que era o comandante do seu exército. Você pensa em duas pessoas terríveis. Não dá nem para mencionar aqui as barbaridades que eles faziam com o povo de Israel. Eles invadiam as suas tendas, eles matavam seus filhos, eles estrupavam suas esposas, eles levavam suas filhas para ser escrava deles. Ou seja, quando a pessoa se ausenta, quando a pessoa se distancia de Deus, os acontecimentos
a ser terríveis. Era um povo bruto, esse exército de Jabim e de Cícera. Eram pessoas que não respeitavam a Deus, eram pessoas que não queriam saber de Deus. Então o povo de Israel esteve 20 anos debaixo desse jugo do inimigo. Por quê? Porque desobedeceram, não seguiram as orientações que Deus havia lhe dado. Não caminhavam, tiveram dificuldade de obedecer os comandos de Deus. Acharam melhor eles próprios levar a vida de acordo com a sua vontade. E isso desagradou a Deus, a ponto de Deus se entregar nas mãos dos inimigos. Deus não quer que nem eu. Deus está nos dando um recado essa noite. Ele não quer que você que está aqui neste lugar essa noite, Ele está te orientando nesta noite. Não se afaste da minha presença, porque as consequências serão terríveis. As consequências de quem se afasta de Deus são muito terríveis. Então Deus te dá um recado essa noite: permaneça na minha presença. Não faça como o povo dessa época fez, se afastou de mim. E aí o inimigo veio e derrotou e fez tudo que foi barbaridade com o povo de Israel. Amém? Foi aí que Deus então levanta a mulher que nós vamos falar essa noite dela, que é a mulher chamada Débora. Ela foi juíza e profetisa. A Bíblia diz que o povo de Israel mudou de ideia. Olha só, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas foram derrotadas, mas teve um grupo de gente que clamou ao Senhor, que pediu que Deus tivesse misericórdia das suas vidas. E Deus ouviu as suas orações. Deus levanta essa mulher chamada Débora, e a Bíblia diz que ela manda então chamar um homem chamado Baraque. A Bíblia diz que Débora estava debaixo de um pé de palmeira. Ela estava ali para julgar o povo, ela estava ali para orientar o povo, ela estava ali para ser usada por Deus para abençoar, para dar a direção certa para o seu povo. Debaixo do pé de palmeira, Débora chama o homem Baraque. Eu creio que Débora era uma mulher de muita credibilidade. Era uma mulher que tinha uma vida com Deus. Sabe quem que Deus vai usar para nos abençoar? Sabe quem que Deus vai usar para entregar a mensagem, o recado, a direção que Ele tem para a nossa vida? Ele vai usar o homem de Deus, a mulher de Deus, para nos dar a direção certa, para nos dar um conselho. Deus usa Débora para chamar Baraque e dizer para ela: Baraque, Deus já entregou o exército de Cícera, de Jabim, nas tuas mãos. Escolha 10.000 homens da tribo de
de Naftali e de Zebulon, e vai e peleja contra o exército de Jabim e do seu comandante Sísera. Se eu não conhecesse a história, se eu não tivesse lido a história, talvez seria algo de fácil assimilação, mas não. O exército de Sísera, do rei Jabim, era um exército que tinha 900 carros de ferro. E cada carro de ferro tinha 2 homens dentro. Era um exército temível. Era um exército que ninguém queria enfrentar. Eu creio que quando Baraque recebe essa notícia, as suas pernas tremeu, a vontade de dizer não passou na sua mente, a vontade de desistir também passou na sua mente, porque não era um desafio fácil de ser encarado. Aleluia. Ele sabia o que ele teria que enfrentar. Mas o que fez Baraque seguir em frente, não desistir daquele propósito que Deus tinha? Sabe quem foi a pessoa que entregou a mensagem para ele? Foi Débora, uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus. Deixa eu te entregar outro recado aqui essa noite. Talvez você vai ter medo daquilo que Deus quer que você faça, mas não tenha medo, vai em frente, porque quem vai dar a direção para ti vai ser um homem, vai ser uma mulher de Deus. Quando o homem e a mulher de Deus nos dá a direção, podemos seguir em frente, que Deus nos dará a vitória. Aleluia. É claro que passou pela mente de Baraque a vontade de desistir, o medo. Por que tu está dizendo isso, meu irmão? Porque ele disse para Débora: eu só vou se você for comigo. Ele sabia, se a mulher de Deus estivesse com ele, Deus lhe daria a vitória. E ela disse o quê? Eu não estou aqui para fugir dos propósitos de Deus. Eu estou aqui para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Quantos estão aqui para se cumprir o propósito de Deus na sua vida? Primeiro passo: não tenha medo o que vão falar para você. Não tenha medo daquilo que você tem que enfrentar. Em frente, porque Deus está contigo. 900 carros de guerra de ferro eram algo assustador. As rodas também eram de ferro. E sabe o que tinha nas rodas de ferro? Tinham lanças que não permitiam quem fosse lutar com esse exército se aproximar deles. Onde a lança passava já era. As rodas, os cavalos iam puxando, as rodas iam tocando, e a lança, aqueles que se aproximavam iam morrendo. Você acha que era fácil a peleja? Você acha que não deu um medinho nele? Em Baraque? Mas quando Deus está na direção, quando Deus está dando a direção, Ele já tem preparado para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida, a vitória.
Não importa o tamanho que é o exército que você tenha que enfrentar, Deus irá te dar a vitória. A Bíblia diz que Baraque fez conforme Débora havia lhe orientado. Foi e pegou os 10 homens e foi para o monte Tabor. Isso. Que representa fortificado, alguma coisa assim. Foi para o monte Tabor. E Deus fez com que o exército de Cícera ficasse sabendo que havia uma movimentação do povo de Israel contra o seu exército. Mas quantas pessoas vai vir contra mim? Foi o marido de Israel, agora eu esqueci o nome aqui. Se alguém souber, pode falar. Acho que é Heber, né? Quantas pessoas tem o exército de Israel? 10 mil pessoas. Alagou, os seus carros ficaram entulhados. E o povo de Israel foi e pelejou e venceu eles. É isso que acontece, meu irmão e minha irmã. Quando nós seguimos a orientação de Deus, Deus nos entrega a vitória. A Bíblia diz que o Cícera, quando viu isso, quando viu que no céu deu relâmpago, quando viu que Deus mandou a chuva, e os seus carros encalharam, e o povo de Israel, o exército de Israel, venceu a batalha. A Bíblia diz que Cícera andou, teve que correr, mas a Bíblia diz que ele foi parar na casa de Jael, o qual recebeu e colocou ele para dentro da sua casa. Lembra que Débora falou? Eu vou com você, Baraque. Mas a vitória, a honra, Deus vai entregar na mão de uma mulher. E foi isso que aconteceu. Cícera entrou, pediu água, se deitou, ela tapou. Em vez da água, ela deu leite. O leite é um calmante, né? Ele já ficou calminho ali. Ela pegou a estaca que ela armava as suas tendas e matou ele com a estaca e com o martelo. E da Bíblia diz que Deus humilhou o exército de Jabim e de Cícera. O que aconteceu? Aconteceu segundo aquilo que a palavra saiu da boca da mulher de Deus. Se cumpriu aquilo que Débora falou. Se cumpriu aquilo que aquela mulher de Deus, que aquela pessoa justa, que aquela mulher sábia havia profetizado. A Bíblia diz que ela era profetisa. Quando o homem, quando a mulher de Deus profetiza, nós temos que ficar atento. Quando ela profetiza na nossa vida, fique atento. Segue as orientações, que tudo irá dar certo. Deus vai na frente e prepara tudo. Agora Baraque chega na casa de Jael e tem que ver a honra ser dada a ela. Se cumpriu aquilo que Débora havia falado. Se cumpriu aquilo que Débora havia profetizado. Mais 5 minutos. Débora era uma mulher sábia. A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Débora tinha uma família. Débora cuidava da sua família. Débora edificou a sua família, mas não esqueceu-se de fazer a obra de Deus,
aquilo que Deus queria que ela fizesse. Deus tem compromisso com quem se dispõe a fazer a sua obra, a fazer a sua vontade. Débora era essa mulher, era uma mulher sábia. Débora tinha uma vida com Deus. O que eu preciso, meu irmão, para ter uma vida com Deus? Ter um relacionamento com Deus. Se afastar daquilo que é errado. Débora tinha uma vida com Deus, por isso Deus honrou aquilo que ela profetizou. Débora construiu uma história. Débora construiu uma trajetória. Débora tinha a simpatia do povo. Débora tinha o respeito e a confiança daquele povo. Débora, quando julgava, ela não feria um e dava para o outro. Ela era uma juíza justa. Débora quebrou o padrão daquele tempo. Apenas homens eram juízes. Mas a passagem que nós acabamos de ler, Deus usa uma juíza, uma profetisa, para abençoar o seu povo. O céu se abriu depois que Débora profetizou e falou aquilo que iria acontecer. E conforme ela falou, Deus fez. Deus tem compromisso com quem obedece, com quem anda na sua presença. Ela foi a única mulher a ser juíza de Israel. Deus honrou aquilo que Débora profetizou. Quando Débora falava, os céus se abriam sobre sua vida. Vale a pena ter uma vida com Deus. Vale a pena se ausentar daquilo que é errado. Deus nos honra. Deus usou Débora para dar a vitória ao povo de Israel. Essa mulher ficou na história deste tempo. Mas hoje, Deus usa quem fica na sua presença, quem tem um relacionamento, quem tem um compromisso e segue a risca. Você está aqui essa noite porque Deus tem um chamado, Deus tem algo para entregar na sua mão, Deus tem algo preparado e quer usar a sua vida assim como Ele usou essa mulher. Talvez você esteja se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Você está aqui porque Deus, através da sua vida, vai fazer que o céu se abra sobre muitas pessoas. Você crê assim? Deus abriu os céus e a chuva caiu, e aqueles carros de ferro ficaram todos atolados no banhado, ficaram todos inundados. Aquelas lanças que eles usavam para vencer as suas guerras pararam, e o povo de Deus foi em frente e venceu a batalha. Você está aqui neste lugar porque Deus quer que você siga em frente, não quer que você retroceda, porque Ele tem a vitória preparada para te entregar.
Porque Deus vai abrir os céus e vai fazer o que for preciso para você vencer, para você ser vitorioso, para você ser vitoriosa, para você conquistar os seus projetos e aquilo que você quer para a sua vida e para a sua família. Você crê assim? Fique de pé essa noite. Glória a Deus. Aleluia. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para vencer os obstáculos, as dificuldades? O que eu preciso fazer para que o céu se abra na minha vida? Siga as orientações que o homem, que a mulher de Deus está te dando. Siga as orientações e você vai vencer. Assim como Baraque ouviu as orientações de Débora, nós precisamos ouvir as orientações que Deus nos dá, para que nós sejamos vencedores. Não importa qual é o tamanho da dificuldade, do obstáculo que vai se levantar na sua frente. Deus é maior que qualquer obstáculo que se levantar nas nossas vidas. Deus é maior que tudo. E Ele vai fazer com que a vitória seja nos entregada em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Eu quero orar por você que entrou aqui essa noite nessa porta pensando assim: eu acho que é a última vez que eu vou na igreja, eu acho que eu não vou mais seguir a Jesus, a coisa está tão difícil, eu estou olhando, estou vendo uma grande dificuldade, um grande obstáculo se levantando na minha frente para me derrotar. Deus te diz essa noite: não importa o obstáculo que se levante contra a tua vida, a minha mão estará contigo se você estiver seguindo as minhas orientações. Cada vez que você se aproximar da casa de Deus, Deus vai nos orientar, Deus vai te orientar para que você vença os obstáculos que surgirem na sua frente. Deus não quer que você desista. Deus quer que você siga em frente, que Ele vai entregar a vitória, o céu vai se abrir. Siga as orientações do profeta, da profetisa, do homem de Deus. E essa noite a orientação que Deus te dá é a seguinte: permaneça na minha presença. Não saia, não deixe que nada te tire da minha presença, porque eu lhe darei a vitória. Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte. Saia deste lugar com a certeza: não tem exército que pode vencer os filhos de Deus. Não tem exército